Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao título de pastor, porque pastor é o Mike e o pastor é o Israel. Eu fui um pastor, hoje eu sou uma liderança e uma representação de bairro, lidero grupos sociais em comunidades carentes em São Miguel Paulista, Zona Leste. Sou filho de militar, sim, sou filho do sargento José Belchior de Queiroz, com muita honra, porque meu pai foi um militar diferenciado, um militar que não usou, que ele usou a sua alma como ferramenta de luta. Ele promoveu trabalhos sociais em comunidades carentes e com certeza ele não estaria dizendo hoje que bandido bom é bandido morto. Ele teria uma outra política, uma outra visão. Sou filho de Dona Elza Ribeiro de Queiroz, uma ativista social também, que trouxe grandes melhorias ao nosso bairro, à nossa região, no leste de São Paulo, zona periférica, de muita carência. Então eu tenho uma história. Perdi meu pai aos 6 anos de idade e toda a vida eu fugi da fome. E fugindo da fome eu encontrei Luiz Inácio Lula da Silva, que foi quem mais combateu e representou Jesus Cristo depois de sua morte, dando o caminho aonde Cristo disse que se encontraria, entre os fracos, entre os doentes, entre os que têm fome, entre os que têm nudez, entre os expulsos de seu país e entre as vítimas da desigualdade social. Com muita honra, eu gostaria agora de ser porta-voz do maior político da história de nosso país, que depois de Jesus Cristo foi quem mais representou a vontade de Deus na terra, o nosso eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que manda essa carta do dia 16 de março de 2019, dizendo o seguinte: agora vocês escutarão aquele injustiçado que está ali preso lá dentro, a sua voz. Ele dizendo assim: quero em primeiro lugar agradecer a solidariedade e o carinho que tenho recebido do povo brasileiro e de lideranças de outros países neste quase um ano que eu me encontro preso injustamente. Agradeço especialmente às companheiras e companheiros da Vigília Lula Livre aqui em Curitiba, que me confortam todos os dias, aos companheiros que constituem os comitês Lula Livre dentro e fora do Brasil, aos advogados, aos juristas e intelectuais e cidadãos democratas que se manifestam pela minha libertação. A força que me faz resistir esta provação vem de vocês e da convicção que sou inocente, mas resisto principalmente porque sei que ainda tenho uma missão importante a cumprir neste momento em que a democracia, a soberania nacional e os direitos do povo brasileiro são ameaçados por interesses econômicos e políticos dos poderosos, inclusive de potências estrangeiras. Como sempre fiz em minha vida, e lá se vão mais de 45 anos de atividade sindical e política, encaro esta missão como um desafio coletivo. A luta que faço para ter um julgamento justo, em que minha inocência seja reconhecida diante das provas irrefutáveis da defesa, só faço sentido se for compreendida como parte da defesa da democracia, da retomada do Estado de Direito e do projeto de desenvolvimento com inclusão social que o país quer reconstruir. A cada dia que passa, fica mais claro para a população e para a opinião pública internacional que fui condenado e preso pelo único motivo de que livre e candidato seria eleito presidente pela grande maioria da população. É verdade! É verdade!
Minha candidatura era a resposta do povo com entreguismo ao abandono dos programas sociais, ao desemprego, à volta da fome, a todo o mal implantado pelo golpe do impeachment. É uma luta que temos que levar juntos, em nome de todos. Para me tirar das eleições, montaram uma farsa judicial, com a cobertura dos grandes meios de comunicação, tendo a Rede Globo à frente. Envenenaram a população com horas e horas de noticiários mentirosos, em que a Lava Jato acusava a minha defesa, e minha defesa era menosprezada, quando não era simplesmente censurada. A Constituição e as leis foram desrespeitadas, como se houvesse um Código Penal de exceção, só para Lula, no qual meus direitos foram sistematicamente negados. Como se não bastassem me prender por crimes que jamais cometi, proibiram que eu participasse dos debates e das sabatinas no processo eleitoral. Proibiram minha candidatura, contrariando a lei e a ONU. Proibiram até que eu comparecesse ao velório do meu irmão mais velho. Querem que eu desapareça, mas não é de mim que tem medo, é do povo que se identifica com o nosso projeto e viu em minha candidatura a esperança de recuperar o caminho de uma vida melhor. Dias atrás, ao me despedir do meu querido neto Arthur, senti todo o peso da injustiça que atingiu minha família. O pequeno Arthur foi discriminado na escola por ser meu neto e sofreu muito com isso. Então prometi a ele que não vou descansar até a minha inocência ser reconhecida num julgamento justo. Na emoção daquele momento, recordo-me de ter dito: vou te mostrar que os verdadeiros ladrões são os que me condenaram. Pouco depois, o jornalista Luiz Nassif revelou ao público o acordo ilegal e secreto entre os procuradores da Lava Jato, a Terceira Vara Federal de Curitiba, o governo dos Estados Unidos e a Petrobras, envolvendo uma quantia de 2,5 bilhões de reais. Essa quantia foi tomada, a maior empresa do povo brasileiro, por uma corte de Nova York, com base de delações levada a eles pelos procuradores do Brasil. E eles foram lá, os Estados Unidos, com a cobertura do então Procurador-Geral da República, para fragilizar ainda mais uma empresa que é alvo de cobiça internacional. Em troca dessa fortuna, a Lava Jato se comprometeu em entregar ao estrangeiro os segredos e as informações estratégicas da nossa Petrobras. Não se trata de convicções, mas de provas concretas, documentos assinados, atos de ofício de autoridades públicas. Esses moralistas sem moral ocupam hoje altos cargos no governo, que só foi eleito porque eles impediram minha candidatura. Mas quem está preso é Lula, quem nunca foi dono de um apartamento de sítio, que nunca assinou contratos da Petrobras, que nunca teve contas secretas como essa fundação que foi descoberta agora. Mais do que manifestar indignação com esses fatos, quero dizer a vocês que o tempo está revelando a verdade, que não podemos perder a esperança de que a verdade vencerá, e ela está do nosso lado. Por isso peço a cada um e a cada uma que fortaleçam cada vez mais a nossa luta pela democracia e pela justiça. E só vamos alcançar esses objetivos
defendendo os direitos do povo e a soberania nacional. Porque foi contra esses valores que fizeram o golpe e interferiram na eleição. Foi para entregar nossas riquezas e reverter as conquistas sociais. Que os comitês Lula Livre tenham isso bem claro e atuem cada vez mais na sociedade, nas redes, nas escolas e nas ruas. Tenho fé em Deus e confiança em nossa organização para afirmar com muita certeza: nosso reencontro virá e o Brasil poderá sonhar novamente com um futuro melhor para todos. Muito obrigado! Muito obrigado! E vamos à luta! Companheiros, um abraço, Luiz Inácio!